Fala galera, estamos aqui para mais uma crítica e hoje o assunto é Bugônia, filme dirigido por Yorgos Lanthimos, o grego favorito de Thiago Cinéfilo. Ronald também gosta muito de Yorgos Lanthimos, eu não gosto tanto assim. É o novo filme dele com sua atual parceira para em qualquer empreitada, que é a Emma Stone. Ela está produzindo e atuando em praticamente todos os projetos do Yorgos Lanthimos, ao lado do Jesse Plimons, que também está aparecendo com grande frequência nos projetos de Yorgos Lanthimos. Então ele meio que reuniu a mesma patotinha que fez com ele as últimas obras aqui e veio fazer Bugônia. Tanto que foi um filme produzido bem rápido, né? Ele está produzindo muita coisa em sequência. Antes ele trabalhava mais espaçado e nos últimos anos ele deu um pique, que ele produziu várias coisas ao mesmo tempo, e ao que tudo indica, dizem que a tendência é que ele comece a espaçar mais as obras dele depois desse grande volume de criatividade. Mas, enfim, como eu disse, eu não sou o maior fã da obra do Yorgos Lanthimos, né? Mas sempre vou com o coração aberto, até porque Por Fins, Pobres Criaturas, eu gosto bastante. Mas vamos à história desse filme. Ele conta a história de dois jovens obcecados por teoria da conspiração, que eles sequestram a CEO de uma grande empresa. Por quê? Porque eles estão convencidos que ela é uma alienígena que planeja destruir a Terra, começando pelas abelhas, né? Ela está destruindo as abelhas, e esse é o começo de um grande plano para destruir a Terra de uma vez por todas. E aí, é exatamente isso, filho. Não tem muito. Ao contrário dos últimos filmes do Yorgos Lanthimos, ele não tem muita ida e vinda, não tem muito subtexto, não tem caminhos, não tem muitas subtramas. Esse aqui talvez seja o filme mais direto do Yorgos Lanthimos. Ele é exatamente isso. Dois jovens obcecados por teoria da conspiração que sequestram uma mulher, que é interpretada pela Emma Stone, porque acha que ela é uma alienígena. Ponto. Esse é o filme. Isso não é uma crítica. Muito pelo contrário, eu acho que isso é uma das coisas que mais me ganhou no filme. Ele é um filme muito direto e talvez seja o filme mais frontal do Yorgos Lanthimos. E é muito bom ver o Yorgos Lanthimos porque o filme dele tem um certo cinismo, tem um certo sarcasmo, carrega ali uma ironia, principalmente na forma como ele vê o mundo e ele comenta o mundo, né, como ele usa o filme dele para comentar sobre coisas do presente. Muitas vezes são mundos distópicos, apesar de não serem ficções científicas ao pé da letra, ele usa um pouco dessa distopia, ou no caso de Pobres Criaturas, né, um filme de época, para comentar, de certa forma, sobre o presente. E aqui ele vai falar sobre masculinidade frágil, ele vai falar sobre teoria da conspiração, ele vai abordar vários pontos que estão no nosso universo, né, a paranoia digital. Então, ele traz tudo isso para essa trama absolutamente focada e absolutamente frontal. E aí, quando eu digo que se trata de um filme frontal, é frontal em todos os aspectos. Ele é um filme muito frontal na comédia, então ele é um filme que o Yorgos Lanthimos ele gosta muito de tratar, de falar com o absurdo. Ele dialoga muito com o absurdo das situações. Mas aqui, o absurdo é a linha central da trama é o absurdo. Não são os personagens que fazem coisas absurdas. O absurdo é tudo. Tudo aqui é absurdo, desde o primeiro minuto, da primeira fala proferida nesse filme até o último minuto. Tudo é um grande absurdo, é uma grande sequência de absurdos. E aí ele consegue utilizar a comédia desses absurdos muito bem. Parece até, de certa forma, uma comédia de erros. Eu acho que o Yorgos Lanthimos, isso, de novo, também não é um ponto negativo, ele está fazendo a sua melhor imitação dos irmãos Coen. Então, ele tá ali, é muito uma inspiração em Fargo, muito uma inspiração nesse tipo de filme, porque é muito frontal, é sarcástico também, mas é uma comédia que ela é muito aberta. Então, tem momentos que você ri simplesmente porque é uma parada muito absurda que aconteceu na tela. E então é uma risada que vem junto com um choque, junto com um certo constrangimento, e fica tudo meio misturado ali. E é muito interessante como ele trabalha essa comédia de forma muito direta e muito frontal. E ele expande essa frontalidade, né? A frontalidade também está no suspense. É um filme que, quando ele vai para o suspense,
também é um suspense muito direto, ele não tem muitos meandros, sabe? É muito sobre uma dúvida de ela é uma alien, ela não é, eles são loucos, eles não são, e ela vai conseguir se livrar daquilo ali, ela não vai. Então são dúvidas muito frontais, muito diretas, e que ele vai trabalhando aos poucos, e em alguns momentos ele consegue construir a tensão e outros não, mas a maior parte do tempo sim. A violência também é muito frontal. Quando o filme ele resolve ir para o lado da violência, também é uma violência muito direta, é uma violência até gráfica. É uma abordagem da violência que eu não lembro do Lanthimos fazer em outros filmes dele, sabe? Nos outros filmes existem violências, existem diversas violências, né? Pobres Criaturas é um filme composto por diversas violências, o Lagosta é um filme composto por diversas violências, mas são violências sutis, que na imagem ele não trabalha de forma tão gráfica. Aqui não. Aqui é sangue na tela em alguns momentos. Então é um filme que ele tem muito do Yorgos Lanthimos, né, no absurdo, no comentário social sobre o presente, mas ao mesmo tempo ele destoa um pouco desse lado por ser um filme mais frontal. E eu gosto muito disso. Eu acho que funciona muito bem. O Yorgos Lanthimos parece estar muito à vontade nesse ambiente, e principalmente com liberdade, sem ter que se preocupar com muitas subtramas, com muitas coisas. Ele parece ter mais liberdade justamente para brincar com esse absurdo. Então tem vários momentos, e isso eu admiro muito quando o cinema consegue fazer isso. Em muitos momentos ele dobra a aposta. Então, tipo, ele faz uma situação absurda, você fala, cara, tá absurdo. E aí ele dobra a aposta. Ele fala, não, a próxima parada vai ser mais absurda. E ele faz uma parada mais absurda. E às vezes esse absurdo vai pra comédia, às vezes vai pro drama, às vezes vai pro choque. Então ele tem muita liberdade para brincar com isso, e ele parece estar muito feliz de brincar com isso. É uma direção que não é um filme leve, tá? Mas a direção dele parece estar leve. Pelo menos é a sensação que eu tive, né? Que ele consegue passar certa leveza uma certa confiança no que ele tá fazendo. E isso transparece pro elenco. A Emma Stone tá maravilhosa. A Emma Stone está maravilhosa. É uma personagem com muitas nuances, justamente porque ele tá brincando com essas dúvidas sobre a personagem. Então, às vezes, ela tá fingindo uma coisa que ela não é, às vezes ela está fingindo que ela é o que ela é, mas para ele acreditar que ela não é. Então, inclusive eu citei os irmãos Coen, tanto no roteiro quanto na direção, tem uma parada de farsa muito grande. E a Emma Stone, ela mergulha nessa farsa de uma forma tão deliciosa, tão incrível, porque é isso, você não sabe exatamente quem é a personagem da Emma Stone. Então, se ela tá mentindo em cima da mentira, se ela tá contando a verdade em cima da mentira, você nunca sabe. Ela é uma personagem que ela trabalha muito bem essa dúvida. Tem até um quê de femme fatale, mais um femme fatale ressignificado, né? Mas vai muito mais pra farsa. Então, se você for ali pro universo de Fargo, você vai assim, parece que essa personagem saiu do mesmo universo, apesar da gente estar numa cidade desértica, né, e não na neve, mas parece que são personagens que saíram do mesmo universo, e não só ela, o personagem do Jesse Plimons, do primo dele também, porque eles são dois seres completamente estúpidos. E o Yorgos Lanthimos, ele deu a carta branca, tipo assim, pense na pessoa mais estúpida que você pode pensar. E seja essa pessoa. Então eles também estão muito bem dentro dessa estupidez escancarada, porque é isso, é um filme que ele é escancarado. Por ele ser frontal, né, a gente usa muito o termo frontal quando fala do terror, né, aquele terror frontal que é bem direto, e é isso, porque é aquele terror que é escancarado. Aqui não é necessariamente o terror, apesar dele brincar, de certa forma, com o terror, mas é tudo muito frontal, a comédia é muito frontal, a violência é muito frontal, é sempre muito escancarada, muito direta na tela, e todo mundo gosta muito disso, parece estar muito, muito bem antenado e conectado nesse universo. E isso resulta em boas atuações, em uma boa direção, em um filme que surpreendentemente me prendeu. Como eu disse lá no começo, eu não sou o maior fã dos filmes do Yorgos Lanthimos. E aí eu entrei um pouco com o pé atrás, eu sempre entro com um certo pé atrás. E aí, cara, eu surpreendentemente, chegou na metade do filme, eu tava completamente hipnotizado, querendo entender qual é daquela farsa, do que ele tava querendo fazer com aquilo ali. Completamente interessado nos comentários que ele estava fazendo principalmente sobre teoria da conspiração.
no mundo digital. Então, cara, eu gosto muito do filme. Ele, surpreendentemente, de novo, talvez ele seja um dos melhores filmes que eu vi esse ano. E é realmente muito inesperado. Ele está no cinema, né, nesse momento, não está em tantos cinemas. Em comparação, por exemplo, com Pobres Criaturas, Bugônia teve uma estreia quase inexpressiva, pouquíssimas sessões, pouquíssimas salas, mas caso ele esteja na sua cidade e você decida assistir, é um filme que vale a pena, merece ser assistido, justamente por colocar o espectador dentro de uma obra um pouco mais escancarada do Yorgos Lanthimos. E eu, claro, expectativa, ele não é obrigado, ele pode voltar a fazer os filmes como ele fazia lá atrás, ele pode fazer o Lagosta 2, se ele quiser, mas eu sinto que eu gosto mais desse Yorgos Lanthimos e eu espero ver ele um pouco mais escrachado em outros filmes. Mas por hora, é isso. 4,5 de 5. Assistam Bugônia e até a próxima. Valeu!